todo, né? O pacote. É impressionante mesmo, 271 mil por mês para a família toda, impressiona, né? Eu costumo dizer, Fabíola, que o custo da família Bolsonaro é a prova do patriotismo do próprio Bolsonaro. O Bolsonaro ama tanto a pátria que ele se casou com a República e foi morar com a família, com a mulher e os filhos, dentro do déficit público. E não é de hoje isso, eles estão morando lá faz muito tempo que o país paga para o Bolsonaro e os filhos, né? E no caso do Bolsonaro, ele vive às custas do contribuinte desde 1973. 1973, que foi quando ele entrou para o Exército, ali como soldado, depois fez as estripulias dele e foi expurgado do Exército, né? Saiu ali pela porta lateral, num arranjo que foi feito no Superior Tribunal Militar, depois que se descobriu que o Bolsonaro tramava explodir até uma adutora no Rio de Janeiro, Guandu. Havia croquis, aí fizeram perícia dos croquis, havia pareceres corroborando a autoria dos croquis e providenciou-se um outro parecer que colocava em dúvida, mas ninguém tinha dúvida do caráter encrenqueiro do Bolsonaro, que fazia campanha salarial dentro do quartel. Ele virou um líder sindical dentro do quartel e foi expurgado, não é? Depois se elegeu vereador em 89, deputado em 91, passou lá quase 30 anos mamando nas tetas do contribuinte ali como um deputado que não produziu nada a não ser confusão e chegou à presidência da República. E se formos olhar, Fabíola, um pedaço da família Bolsonaro, o pai e alguns dos seus filhos têm contas a ajustar com o judiciário brasileiro, ornamentam processos judiciais e protelam esses processos com recursos que não enfrentam o mérito, mas apenas apresentam questões processuais, de tal sorte que aquilo ou vá para o arquivo ou se encaminhe para a prescrição. E estamos nós a financiar esta família, que é bem paga e impune. A família Bolsonaro é impune e bem paga. Agora estamos aí assistindo ao Bolsonaro. O Bolsonaro hoje devia estar no banco dos réus e não no palanque. Mas ele está no palanque porque a Procuradoria-Geral da República faz um cálculo de conveniência política e conclui que não há motivo para tumultuar o processo eleitoral com denúncias contra o Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal. Vamos esperar passar o primeiro turno, agora espera também o segundo turno, e lá na frente a gente formula as denúncias, que já estão lá, algumas delas já com indiciamento até, aguardando o procurador, a boa vontade do Procurador-Geral Paulo Gonet. A Polícia Federal também pisou no freio em relação ao inquérito que investiga a tentativa de golpe comandado, estrelado, protagonizado pelo Bolsonaro. Não, vamos esperar para depois da eleição. Esse processo está praticamente pronto, está ali na bica de chegar também a Procuradoria. Parece que eles pisaram no freio para não constranger ainda mais o Paulo Gonet, que teria que dar novas explicações. Por que não denuncia? Não, vamos esperar o fim das eleições. Então isso também é vergonhoso, tão vergonhoso quanto essa remuneração a uma família tão precária que o contribuinte tenha que sustentar esta família com fundo eleitoral, com salários de legislativos. Agora se elegeu lá mais um zero à esquerda da família Bolsonaro, é o 04 da família Bolsonaro, que é o Jair Renan, sem uma palavra, foi proibido de falar, e o eleitor credenciou esta ilegitimidade com um mandato de vereador. Então, mais triste do que os 271 mil por mês que o contribuinte paga para financiar uma família tão precária, Fabíola, que nunca produziu um palito de fósforo no país, mais triste do que isso é o fato de que essa família, tão bem remunerada, permanece impune, mesmo tendo tantos crimes cometidos na sua órbita, no patriarca e dos filhos. Então, é triste, é triste. O que se espera é que o judiciário, em algum momento, Fabíola, diga o que pensa sobre esses assalariados do déficit público. É preciso que o judiciário se pronuncie sobre o Jair Bolsonaro,
sobre o Carlos Bolsonaro, que há uma contestação, há um pedido de arquivamento da rachadinha do Carlos Bolsonaro lá na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. É preciso que a Justiça, em algum momento, ressuscite os processos que foram enterrados com provas vivas nos tribunais superiores de Brasília contra o Flávio Bolsonaro, e é preciso que o Judiciário diga também o que acha do Jair Renan, que acabou de se eleger lá em Balneário Camboriú, mas tem contas a ajustar com a polícia, com o Judiciário aqui em Brasília. Então, é preciso que o Judiciário diga o que pensa sobre a família Bolsonaro e, com sorte, daqui a alguns anos, esses personagens vão ser expurgados do erário. Mas é muito difícil que isso ocorra, Fabiola. Nós já nos habituamos a esse tipo de perversão. A gente tem outras famílias, né, Thales? Você que acompanha a política há muito tempo, a gente tem outras famílias que também vivem dessa maneira. Se for fazer um levantamento, aliás, eu acho que podia ser uma sequência, né? Quais são outras famílias? Aí o pessoal tá até falando aqui, a família do Renan Calheiros, por exemplo, a família de Arthur Lira. Tem várias aí famílias que estão na política há muito tempo e que tem outras pessoas ligadas à família. Mas como a família Bolsonaro é meio impressionante, né? A quantidade de pessoas, são 4 e com o Bolsonaro 5 pessoas, né? E a Michelle também, né? Tem que colocar a Michelle nessa conta, porque ela recebe também dos cofres públicos, porque é dinheiro do partido. Pois é, como disse, o problema é que o bolsonarismo fez escola, né? Então você tem essa garotada aí, esses meninos aí do Nicolas, etc., que todos eles não trabalham e estão vivendo às custas da política dos cofres públicos. Já o caso da família Bolsonaro é mais grave, porque não é só essa mensalidade. Esse salário mensal que eles ganham não explica direito tanto patrimônio. Você, por exemplo, o caso do Flávio Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro tinha uma loja lá de chocolate na zona sul do Rio de Janeiro que faturava o ano inteiro mais ou menos o que uma loja de chocolate fatura na Páscoa. Ou seja, ela tinha Páscoa o ano inteiro. Ele comprou uma casa, uma mansão aqui em Brasília com dinheirão. É complicado. E todos eles com processos. O Carlos Bolsonaro tem investigação sobre rachadinha, eles conseguem fazer a coisa demorar. O Flávio Bolsonaro também teve processo sobre rachadinha, que foi arquivado por um motivo ou por outro, mas que não se completou, e que agora tem ações pedindo a volta da recuperação dessas investigações. Quer dizer, todos eles, o Jair Renan também a mesma coisa, todos eles com problemas.